Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio, sejam bem-vindos a esse vídeo. Estou aqui para falar um pouco, de como foi o jogo. Nós falamos do pré-jogo, da visão das duas torcidas, de como eles imaginavam o desenrolar dessa partida. E às 9h30 a bola rolou na Neoquímica Arena e a escalação do Corinthians se desenvolveu com Cássio no gol, o quarteto defensivo montado por Fagner, Bruno Mendes e Balbuena, terceiro jogo dessa dupla de zaga juntos. Muitos imaginavam que talvez jogasse Gil e Raul Gustavo, ou Gil e Balbuena, ou Raul Gustavo e Balbuena. O Vitor Pereira resolveu colocar Balbuena e Bruno Mendes, que jogaram as duas partidas anteriores juntos. E do lado esquerdo, como o Fábio Santos ele jogou a partida inteira contra o Botafogo, ele resolveu colocar o Lucas Piton para talvez ter um melhor controle ofensivo da partida. A trinca de volantes, como já se imaginava, com Cantilho de primeiro volante, Maicon e Duqueiroz jogando um de cada lado. E das duas pontas, o Watson jogando de um lado e o Mosquito do outro. Porém, eles jogaram em lados opostos do que estão acostumados a atacar. E o Yuri Alberto centralizado, contrariando a visão de alguns que imaginavam Roger Guedes jogando na ponta, contribuindo com o Yuri Alberto. O Vitor Pereira resolveu colocar uma dupla velocista, o Adson de um lado e o Mosquito do outro. Já o Flamengo, sem nenhuma novidade, a única dúvida da torcida era saber se o Vidal já começaria jogando no meio-campo titular. Porém, o técnico resolveu manter o mesmo time das últimas partidas, com o Santos no gol, Rodney do lado direito, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz na lateral esquerda. Primeiro volante João Gomes, Thiago Maia, que tem jogado muito bem, essa era a dúvida se jogaria Vidal ou Thiago Maia. E o quarteto de ataque que nós conhecemos, Everton Ribeiro e Arrascaeta construindo as jogadas, distribuindo muito bem o jogo. E a dupla de ataque, Gabigol e Pedro. Gabigol saindo mais da área, construindo a jogada junto com o Arrascaeta e Everton Ribeiro. E o Pedro fazendo aquele pivô, sempre ajeitando a bola e construindo as jogadas. No começo do jogo, o Corinthians ele assumiu uma boa pressão, assim como ele faz em todos os jogos da Arena, independente do adversário. Os 5 primeiros minutos do time do Corinthians foram muito bons. Os dois times erraram muitos passes na construção da jogada. Principalmente o Flamengo. Léo Pereira, aos 5 minutos do primeiro tempo, ele comete um erro na saída de bola. E o Mosquito jogando do lado esquerdo, mesmo ele acostumado a jogar na ponta direita, ele constrói uma boa chance na ponta esquerda. Mas o goleiro Santos ele consegue fechar muito bem o ângulo. E essa é a primeira boa jogada do Corinthians. Mas ao decorrer do jogo, logo após essa jogada, o Maicon tem uma chance. Porém ele chuta a bola acima da meta do Santos. Aos 11 minutos o jogo começa a ficar um pouco mais truncado, algumas faltas um pouco mais temerárias, e o Thiago Maia ele leva o primeiro cartão do jogo. Ele comete uma jogada dura, ele chega solando e ele é amarelado. Após os 15 minutos, o Flamengo ele consegue equilibrar a partida e o Pedro ele tem uma boa chance. Ele recebe uma bola enfiada pelo Everton Ribeiro, porém ele não consegue ter o controle da jogada, mas o árbitro estava já dando impedimento. Porém era um lance bem ajustado, Se ele talvez fizesse o gol, talvez poderia ser até validado, porque ficaria na mão do VAR. E é um lance bem assim no limite. Então o Flamengo ele começou a equilibrar o jogo, já começou a construir as jogadas, o Corinthians já não oferecia muito risco. E para piorar, o Maicon aos 17 minutos, ele sente o joelho, ele sofreu, uma falta e ele sente o joelho e ele precisa sair. Ele estava se portando muito bem na partida, controlando bem o meio do Corinthians, é um jogador experiente, porém ele tem que sair e o Fausto Vera, que é um jogador que o Corinthians trouxe lá do Argentino Júnior, precisou assumir o protagonismo no meio e fazendo o seu terceiro jogo. Faz 2 semanas que ele chegou no Corinthians e já precisou entrar num jogo de quartas de final
contra talvez o melhor time do Brasil hoje em elenco, que é o Flamengo. E com isso o Corinthians ele foi meio que perdendo a força do meio, o ataque já não conseguia construir mais, o jogo estava bem pegado, o Rodinei aos 21 minutos leva mais um amarelo para o lado do Flamengo. E a partir dos 30 minutos o Flamengo constrói a sua melhor jogada que resultou em gol. Em um lance polêmico, né, mas que segundo a regra hoje da FIFA, é um gol validado. O Cantillo ele tenta sair jogando no bico da área e a bola bate no braço colado do João Gomes e sobra para o Arrascaeta que, meu Deus, faz um lance magnífico que mostra muito bem como ele talvez é o melhor jogador em atividade hoje no Brasil. Ele pega a bola de primeira de direita e coloca no ângulo do Cássio, sem defesa para o goleiro. Alguns até acham que ele talvez estava adiantado, mas como era uma construção de jogada, o goleiro ele sempre fica um pouco à frente da sua meta, né, para contribuir com a saída de bola, mas o Arrascaeta com uma oportunidade única, com um lance raro de puro efeito, pura técnica, ele consegue fazer um golaço e o Flamengo ele sai à frente no primeiro tempo. E com isso, né, querendo ou não, o Flamengo é uma equipe superior ao Corinthians em termos técnicos, em elenco. O Corinthians ele perde ainda mais a força e começa a fazer mais faltas no jogo. O Cantillo ele é amarelado. E isso foi até o final do primeiro tempo. O primeiro tempo ele termina dessa forma. O Flamengo ele leva vantagem para o final do primeiro tempo. E o Corinthians já tem uma dúvida de como vai fazer agora para conseguir ao menos empatar essa partida e tentar a virada para levar uma certa vantagem para o jogo do Maracanã. Voltando, né? O segundo tempo começa, o Corinthians já vem com duas substituições. Entram Roger Guedes e Juliano para a saída de Adson e Cantillo. O Cantillo já estava amarelado, né? Então o Vitor Pereira ele tenta colocar o time um pouco mais para frente. A dúvida que tinha, né, de se o Roger Guedes seria titular ou não, ele inicia no segundo tempo. Porém o Juliano não entra muito bem, ele não consegue ter o controle do meio-campo, que já estava desfavorecido por não ter mais o Maicon, que teve que sair no início da partida por conta de uma lesão. O Juliano não consegue dar essa força ofensiva para o time, ele comete muitos erros, até erros básicos, né, de controle de bola, não conseguia desenvolver o jogo para o Corinthians para que o time pudesse ter um pouco mais de qualidade ofensiva. Já o Roger Guedes, diferente, ele entra muito bem na partida, ele consegue construir talvez as melhores jogadas que o Corinthians teve no jogo, sempre pelo lado direito do campo, né? Puxando da esquerda para a direita. Ele teve boas chances, construiu as jogadas, conseguiu dar alguns passes que resultaram em boas chances para o Corinthians. Porém, nada que conseguisse fazer com que o time pudesse ter uma força ofensiva e pressionasse o Flamengo. E aos 5 minutos do segundo tempo, em uma boa jogada do Rodinei, que tem sido uma arma ofensiva do Flamengo, ele consegue se livrar do Lucas Piton, toca a bola para o meio da área, o Balbuena ele acaba escorregando e a bola sobra para o Gabigol, que nós sabemos que é um belo oportunista, é um matador mesmo, e ele faz o segundo gol do Flamengo. E com isso ele fica agora a um gol atrás do Luizão. Ele fica a um gol para se tornar, junto com o Luizão, o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores. E o jogo ele foi se desenvolvendo dessa forma, o Flamengo controlando muito bem a bola, não sofria riscos ofensivos, o Corinthians não teve uma boa noite técnica, ele não conseguiu construir as jogadas, não conseguiu fazer com que o mando de casa o ajudasse a levar uma boa vantagem para o segundo jogo. E o Flamengo foi construindo chances atrás de chances, porém não conseguiu ser efetivo. O Arrascaeta, Everton Ribeiro controlando muito bem o meio. O Pedro, mesmo não tendo uma boa noite ofensiva na questão de fazer gol, sempre se movimentando muito bem. Bruno Mendes e Balbuena sempre se revezando para marcá-lo, porém ele sempre levava vantagem nos lances. E o Gabigol, diferente dos outros jogos, que teve boas oportunidades e não conseguiu aproveitá-las, nessa noite ele desenvolveu um bom papel ofensivo, saindo da área, construindo as jogadas
e teve como benefício, né, como mérito, o seu gol na noite. E ao longo da partida, né, o Flamengo ele conseguiu ter ainda mais poder ofensivo a ponto de até mesmo construir as melhores jogadas. O Davi Luiz teve duas chances no mesmo lance. Ele consegue cabecear uma bola que vem do escanteio, sobra para ele consegue fintar o adversário e joga a bola no ângulo do Cássio, e o Cássio consegue executar uma boa defesa. E já aí nós já conseguimos perceber que o Corinthians ele já estava entregue na partida. O Flamengo ele não sofria nenhum dano, não sofria nenhum perigo que levasse ao seu gol. O Corinthians já não tinha mais, desde o começo do jogo, e ainda perdendo jogadores, não conseguia criar um bom volume de jogo. E ao decorrer da partida, depois dos 25 minutos do segundo tempo, o Dorival Júnior coloca o Vidal no lugar de João Gomes. E o Vidal todos nós sabemos, né, da qualidade técnica que ele tem, um jogador que ficou quase 15 anos na Europa, que até a temporada passada estava fazendo umas quartas de final com a Inter de Milão contra o Liverpool. Foi um dos melhores jogadores daquela partida que o Inter de Milão conseguiu vencer o Liverpool em Anfield e derrubou um recorde de jogos sem perder do Liverpool lá em Anfield. Então todos nós sabemos da qualidade técnica que o Vidal tem e é questão de pouco tempo até ele ser titular do Flamengo, né? Não tem nenhum jogador no Brasil que seja tão bom tecnicamente, taticamente e até em questão de força como o Arturo Vidal. E o Corinthians já não tinha mais nenhuma peça ofensiva, né? Até o repórter no meio do jogo, ele chama a atenção do narrador dizendo que o Corinthians já não tem mais nenhuma peça ofensiva. Está com muitos jogadores machucados, o William, Paulinho, Renato Augusto, Júnior Moraes. Então o Vitor Pereira ele tentou de alguma forma tentar pelo menos segurar um pouco mais o meio. Ele coloca o Giovani, um outro menino da base, no lugar do Mosquito, que cumpre o mesmo papel ofensivo, porém sem nenhuma efetividade. E no final do jogo, o Vitor Pereira, vendo que o Flamengo estava colocando ainda mais peças ofensivas, o Dorival Júnior, ele faz uma substituição tripla, né? Ele coloca Vitor Hugo, Lázaro e Everton Cebolinha, tira Arrascaeta, Pedro e Gabigol. E o time continua criando cada vez mais chances. Então, para equilibrar um pouco esse meio, já que era difícil reverter, para que o Flamengo não criasse uma vantagem maior, o Vitor Pereira decide colocar o Rony, que é um jogador mais defensivo, né, mais postado atrás, e tira o Duqueiroz, que até tentou construir algumas jogadas, porém com pouca efetividade. E no final do segundo tempo, o Flamengo tem 3 chances em questão de poucos minutos. Mais uma bola cruzada do Rodinei. O Everton Cebolinha ele acaba passando um pouco da bola. Ele pega um pouco mascado e a bola sai à esquerda do Cássio. Logo depois, quase no último lance da partida, o Vitor Hugo, que é um menino que entrou no final do jogo também, tem uma chance cara a cara com o Cássio, porém ele não consegue tirar muito bem do goleiro e o Cássio faz uma boa defesa rasteira do chute do Vitor Hugo. E dessa forma o jogo foi desenvolvido, o Corinthians ele sai com uma desvantagem muito grande. E um outro ponto que é bom a ser ressaltado, o Flamengo chega a 13 jogos consecutivos sem sofrer derrota fora de casa na Libertadores. A última derrota que eles tiveram fora de casa foi o Independiente Del Valle, aqueles 4-0 na Libertadores de 2020. E o Corinthians ele perde a sua invencibilidade na arena, né, de 3 meses que não sabia o que era perder na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Mas talvez a pior derrota, né, no jogo mais importante do ano, o Corinthians ele sai com uma vantagem de 2-0. Já não bastava, né, a desvantagem na Copa do Brasil de também 2 gols de diferença. Agora o Corinthians também vai ter que reverter uma desvantagem, mas agora jogando o segundo jogo fora de casa de 2-0, jogando no Maracanã, no lugar que nós sabemos que o Flamengo ele sempre tem um amplo domínio sobre os seus adversários. E é isso, pessoal, eu espero que vocês possam curtir aí o vídeo, eu espero que vocês possam compartilhar esse link aí com os seus amigos, com os seus familiares. E essa foi mais uma cobertura aqui no canal do Gustavo Berton. O Flamengo leva uma grande vantagem para o Rio de Janeiro e o Corinthians agora precisa juntar os cacos, né? Há uma boa oportunidade do Renato Augusto
e até mesmo do William voltarem no jogo de volta, eu acredito que já vai contribuir muito, né? Pelo menos com o plantel do Corinthians, para ter mais oportunidades para colocar jogadores na arena. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.